como transformar o seu ministério chamado em Deus em uma profissão ou fonte de renda. Entre fazer dinheiro, cumprir a grande comissão ou impactar o mundo, meu conselho é escolha os três. De forma descontraída neste podcast eu vou te mostrar como empreender amor e como em família alcançar a tão sonhada liberdade financeira, de tempo e geográfica para viver uma vida com mais sentido profissionalmente impactando o mundo, ainda que um mundo de cada vez. Então vamos lá, seja muito bem-vindo ao novo episódio do podcast Empreenda Amor. Aqui nós ajudamos cristãos a ter uma vida profissional com um propósito maior em Deus, fazendo dinheiro todos os meses de forma íntegra. E como a gente gosta no podcast, a gente sempre leva nesse tom mais simples, informal e carregado de propósito. Eu sou o Rafa Villarreal. E eu sou a Letícia Leme. Letícia Leme! Exatamente, Letícia Leme. E no episódio de hoje nós vamos falar como transformar o seu ministério chamado em Deus em uma profissão ou fonte de renda. Que legal, que show! Então antes da gente entrar aí nas perguntas, no bate-papo, acho que vale a pena introduzir a Lê, né? O pessoal que assistiu os últimos podcasts viu a Pri. Cadê a Pri? Cadê a Pri? A Pri tá cuidando do Isra. E é nessa hora que a Lê, que é super sócia, se colocou aí, né, pra estar fazendo parte disso. E acho que tem total a ver a gente nesse tema, né, de como transformar o ministério chamado em fonte de renda. Talvez falar um pouquinho, Lê, da tua história para o pessoal conhecer. Muitos já conhecem na Empreenda, mas quem não conhece, a Lê, ela foi uma aluna da escola, né, lá na África do Sul, virou parceira para tudo aquilo que a gente sempre desenvolveu na base e hoje é minha sócia junto com a Areta. Então a gente aqui na agência WBAN, a gente desenvolve uma série de coisas junto, mas tem toda uma outra parte que muita gente não conhece, que é do Eva, que é da tua história de agência. Então acho que a gente vale a pena pegar uns primeiros minutinhos aí para falar. Conta um pouquinho, Lê, dessa questão da tua trajetória no propósito e gerar recursos, tudo isso que a gente já fala. Serei breve, porque esse tema de hoje, claro, tem essa conexão, mas eu vou falar só um pouquinho aqui. Bom, é isso, conheci o Rafa em 2016, né? Fui pra África, na verdade a gente não se conhecia, a gente até fazia parte da mesma comunidade de fé, mas em regiões diferentes. Exato. E aí, né, lá a gente se conheceu, né? A primeira formação da casa missionária virou escola de missões e aí tinha esse projeto de levar pessoas, então aí participei da turma também, fui aluna. Para quem não tem noção, a gente tinha uma escola, né, coordenava, né, turmas Exatamente. de expedições na África do Sul, pessoas saíam do Brasil e de outros países para ir lá aprender tudo isso que a gente fala hoje online. Exatamente, e a gente também vivia isso, né, porque era meio que a nossa rotina, né, todo o conhecimento que a gente foi ganhando nesse tempo que a gente morou na África, no meu caso foram quase 4 anos, né, então foi um pouquinho mais. E antes de tudo isso, né, eu sou formada em comunicação, publicidade, eu era gerente de marketing numa agência, mas chegou num ponto da minha vida que tinha essa insatisfação, que eu precisava falar, cara, tá faltando alguma coisa. Que muitas das pessoas que hoje se conectam com a gente passam por isso, tipo, cara, e aí, é só isso a vida? Ganhar dinheiro, tal, ser promovido, ter minha empresa, sei lá, isso... E aí eu falei, cara, eu preciso de alguma experiência nova. E foi quando eu fui pra África, na verdade, pra ficar um mês. Aí acabou com tudo, né? Daí já era. Aí acabou, né, transicionei a minha vida mesmo, até então sem clareza. Mas lá na África nasceu o Eva, né, o projeto Eva que eu acompanho e ajudo mulheres nesse processo de como construir, né, o propósito, como identificar isso, como identificar os dons, como colocar isso em prática, de um jeito mais prático, que acaba sendo o meu perfil. O Eva nasceu disso. Depois ações, né? Aquele lance. Poxa, tem proposta, mas não tem dinheiro. Cara, tudo que vocês aprendem aqui, a gente viveu, entendeu? Exatamente. A gente passou na pele tudo que vocês passam. Não é teoria, né? Não é vivência mesmo. A gente viveu, a gente sofreu desse jeito. Passou pela dependência, interdependência. Passou por todas essas fases que o Rafa ensina. E a gente teve, né, esse privilégio de passar junto nesse processo, de aprender junto, ser moldado junto nesse processo. E aí depois, né, ano passado a gente decidiu falar, não, vamos fazer isso junto, a gente já estava mergulhando nesse universo do digital, estudando bastante, desde 2018, eu pelo menos mais com afinco, o Rafa já antes,
E a gente estudando afinco, todo mundo trabalhando por isso, o digital trazendo, né, nos ajudando a levar as pessoas para a África. Acho que no último episódio a gente falou sobre esse processo de transição até Empreenda Amor. Sim. E a gente estava na base 33, naquele contexto a gente entendeu em Deus que a gente tinha que sair para se colocar e viver um testemunho fora no mercado também. Nesse contexto eu fui virar estrategista digital numa agência. Isso. E a Lê com a Areta foram começar uma agência mais voltada para mídias sociais. Mídias sociais. A gente começou o Dona do Digital, né? Que Exatamente. É mais voltado para pequenas empreendedoras, né? Mulheres também, porque isso queima no meu coração. E é aquilo que a gente fala. Primeiro, você vai lidar com o público, com as pessoas, com quem você já tem uma familiaridade. Então, na igreja, na comunidade de fé, sempre aconselhei mulheres, sempre aconselhei famílias. Então, já tá ali, já existe uma conexão. Então, você começa por aí, né? Aquilo que você também fala, né? Deus não vai mostrar o mapa inteiro. Então, eu entendi um pedacinho e comecei a dar passos por isso. E acho que é isso. E aí a gente caiu aqui, né, gente? Aí às vezes tá aqui agora a gente tem uma agência, a gente trabalha bastante. Se tiver que fazer podcast, a gente faz. Eu fico mais nos bastidores, né? A Lê sempre fica mais nos bastidores, ela é a pessoa de planejamento, de organização. E como a gente realmente está numa leva aí de fazer bastante conteúdo agora, a gente decidiu fazer também junto. Acho que é legal um pouquinho dessa questão de conhecer a história de cada um. E acho que só como um ponto complementar antes de entrar, você vê como tudo faz sentido. Então, nos últimos episódios a gente falou desse processo de construção de propósito e a clareza disso. Então, a Lê, quando foi, não tinha essa clareza, Exatamente. Entendeu? Virou Eva. No contexto do Eva também a mesma coisa, precisou entrar nesse processo de sustentabilidade, daí começou a considerar o digital para isso, né? Vocês têm treinamentos. Exatamente, a gente tem um programa, né, avançado de treinamento, e esse ano, como a gente focou no Empreenda, né, como empresa, a gente está estruturando, e eu também mergulhei em estudar bastante neurociência, psicanálise, para ajudar, complementar toda essa base cristã que a gente já tem, para ajudar as mulheres a vencer barreiras. Então, a gente já tem um curso, mas a gente vai ter, né, para o próximo ano, uma versão 2.0. Legal. Esse ano vai ter uma versão 2.0. E depois, ou seja, começou um outro trabalho, que é uma empresa que é a Dona do Digital, que também tem a ver com mulheres, tem a ver com a porção do Eva. Exatamente. Uma coisa não invalidou a outra, e daí nesse processo de convergência a gente começou, né, uma sociedade juntos que complementou tudo isso, mas não invalidou, amplificou. Exatamente. É aquilo que você também ensina do poder das conexões. A gente já tinha conexão em diversas áreas, mas em algum momento a gente teve que enxergar e falar, existe a conexão no profissional também. Vamos tangibilizar isso, vamos viabilizar isso. Eu acho que essa é a virada de chave, é quando a gente entende, né, tem aliança, né, tá no propósito e tudo mais, mas existe aqui uma oportunidade de negócio. Eu acho que isso é um romper na mente do cristão para transformar, falar, não, isso é uma oportunidade de negócio, né? Nós somos ali irmãos em Cristo, a gente tem aliança, mas a gente é sócio, um CNPJ, tá lá, entendeu? Que é a parte que às vezes a gente como cristão trava. Mas o que eu posso fazer? O que eu posso contribuir? E às vezes é uma conversa. Fala, não, mas vamos pensar aqui, talvez não é esse caminho. Por exemplo, a Are se especializou, né? A Are tá nossa sócia também, se especializou na questão de social media. Não é a minha especialidade, mas nosso público era muito de mulheres. Então você fala, cara, junta uma coisa com a outra. E é como se fosse uma órbita, sabe? Parece que o propósito vai orbitando assim. E hoje aqui na Empreenda, 87% dos nossos alunos são mulheres, que podem amplificar o Eva, que podem amplificar o DD. Então você vê que uma coisa amplifica a outra quando a gente enxerga essa questão da convergência. Então, esse processo de clareza é importante, mas também entender que você sempre pode juntos, né, amplificar e se tornar algo maior ainda quando a gente faz em parceria e tal. Isso é demais. É isso. E isso que é legal. Pra já começar, assim, né, depois dessa introdução, eu já quero falar de cara uma coisa. Por que, Rafa? Que as pessoas confundem esse significado de chamado. E se você acha que é errado, na tua opinião, na tua perspectiva, se é errado fazer dinheiro com essa questão de chamado. Então, esclarece um pouquinho de chamado e fala a tua opinião, se você acha que é errado fazer dinheiro com isso. Eu acho que as pessoas, elas talvez não tenham muita clareza dessa questão da diferença de chamado, da questão da grande comissão e do propósito específico. Eu gosto de, talvez, deixar um pouquinho mais didático, porque isso ajuda a gente a quebrar alguns paradigmas e entender também o que é cada etapa.
Muito cristão, quando fala de trabalhar não, de viver o ministério, fala, eu recebi o meu chamado, o meu chamamento. E ok, é entendível, mas em termos práticos, quando Jesus ele chamou os discípulos, ele simplesmente chamou os discípulos para algo que eles não tinham nem ideia. Exatamente. Então não chamou para um propósito específico. Eles caminharam 3 anos para depois entender a grande comissão. Então eu enxergo que o chamado é a fase inicial quando você recebe de Deus um encargo para fazer algo com Ele, para Ele, em parceria. Você não vai saber o que é. Então o chamado é só literalmente essa ação de Ele te considerar e de você entender e dizer, eis-me aqui. Depois tem a grande comissão. A grande comissão é algo que todo cristão, né, que se enxerga seguidor de Jesus deveria literalmente considerar, porque não é só para o líder ou para alguns. Todos nós devemos cumprir. O que é isso? É o que a gente chama de ID, que é você ir, falar das boas novas, discipular pessoas, ensinar eles a guardar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou e cumprir isso. Isso é para todos, né? Família, tá. E daí o propósito específico que a gente chama aqui de propósito profissional ou propósito maior, eu vejo que é uma maneira de contribuir com a grande comissão. Então a gente não tem um único propósito, ninguém nasce com um único propósito. Quando você tem essa visão, você tem muitas vezes um viés de perda. Eu não sei meu propósito. Não, a gente tem vários papéis como pai, como mãe, como irmão, família. Mas eu vejo que existe essa questão da vida profissional e o que a gente enxerga. Então, acho que as pessoas confundem muito isso. E daí, quando tenho clareza do propósito específico contribuir, eu não acho que é errado vender. As pessoas têm essa barreira porque acham que vender é errado, né? Porque de graça receber, de graça eu dou. A gente falou isso num outro podcast. Mas se você recebeu um dom, uma capacidade que é de Deus e para Deus, ele é o maior interessado que isso seja sustentável, escalável, alcance mais pessoas. E a maneira que nós encontramos de fazer isso hoje é, né, vender isso. Né? Quando eu falo vender, não é vender o aconselhamento da pessoa que quer um conselho para ser discipulado. Eu digo que você pode, como igreja, eu, Rafa, passando pessoas, ajudo pessoas. Se pessoas me pedem, eu dou de graça. Mas esse conhecimento da empreenda e tal, a gente vende. As pessoas, elas ajudam essa grande visão contribuindo. É uma troca de valor, é uma troca de conteúdo, né? Então, quando a gente tem esse processo comercial saudável, alinhado em Deus, a gente consegue fazer algo virar sustentável. Então, na tua visão, claro, entendendo essa perspectiva de dom e tudo mais, o sacerdote, o líder de ministério, ele pode vender o dom que Deus deu pra ele? Contextualiza isso aí, que essa é polêmica. Essa daí é polêmica. Essa é polêmica. Porque, beleza, eu enxergo que o que a gente falou antes é válido para todos. E quando a gente fala dom, é uma capacidade, um talento. Eu, no outro episódio, falei, quando, por exemplo, a pessoa ela tem um dom de aconselhar. Hoje, a gente já tem essa porção de terapeuta, de psicólogo, psicanalista. Então, já não tem um preconceito, porque a gente não enxerga nisso como um dom. A gente fala... É uma profissão. Mas é o dom que a pessoa conseguiu profissionalizar. Então, qualquer dom que Deus te deu é possível profissionalizar. Agora, eu acho que existe uma linha tênue e sensível que é quando a gente fala do sacerdócio, que é a igreja. Quando eu falo sacerdócio, posso falar do pastor, do padre, do reverendo, mas da pessoa que de fato está ali tendo um encargo como igreja. Então, daí, a linha sensível é somente nesse caso, porque eu gosto de dizer que assim, a igreja nunca pode ser um negócio, mas um negócio pode sempre edificar a igreja. Então, quando a gente fala de negócios missionários, negócios com propósito, empreender, amor e tal, a gente está falando de você poder contribuir com essa grande comissão. Agora, a gente tem que ter cuidado, porque o sacerdote ele nunca pode tratar a igreja como um negócio. Querer fazer amuleto, vender e tal. Não, daí a igreja é a nossa porção onde a gente vai ceder voluntariamente. Agora, uma coisa não limita a outra. Por exemplo, a gente tem vários casos aqui na Empreenda das pessoas que chegam até nós, a pessoa é um sacerdote, ela vive integralmente da obra, mas ela conhece o nosso conceito e o nosso entendimento e ela fala, poxa, eu não quero mais depender da obra, eu não quero ser um peso da obra. Então ela usa o que a gente ensina para gerar outras fontes de renda
e daí ela pode, enfim, continuar na obra sem depender, ou ter aquela outra fonte, enfim. Então, uma coisa não invalida a outra. Paulo não foi um fazedor de tenda? Ele fala, o trabalhador é digno da vinha, mas eu quis trabalhar para não ser peso para vocês. Então, no caso do sacerdote, ele pode utilizar o que a gente ensina ou para ter uma outra fonte de renda, daí realmente de empreender mesmo, né? Não tem a ver com igreja, tem a ver com negócio, ou talvez ele pode usar o que a gente ensina para abençoar o ministério dele, conseguindo, né, mais pessoas, alcançando mais pessoas, mas sempre tem essa linha sensível de cuidar para não vender o que é invendível, né? Sensacional, sensacional. Sei lá, minha opinião, né? Não, claro, tudo aqui é com base, né, na tua opinião. E um ponto, assim, que acho que só, né, uma coisa que me ocorreu enquanto estava falando, né? O Senhor, ele usa os nossos correspondentes, até mesmo profissionais. E talvez a gente não olhe dessa forma na palavra, porque quando ele vai se dirigir, ele fala, eu quero te fazer pescador de homens. Exatamente. Ele pega o ofício e agrega o propósito. Então, muitas vezes nas nossas vidas é isso. Cara, eu já tenho isso, eu já tenho essa capacidade de comunicação, de engajar, de envolver as pessoas. Por que não isso a serviço do reino? Por que não a serviço da igreja? Quando eu falo igreja, eu falo a igreja de Cristo na Terra, não uma estrutura em si, né? Então, acho que é isso, ele usa os nossos correspondentes, né, as nossas referências. Pô, você já é um pescador, mas eu quero te fazer um pescador de homens. Então, Letícia, você já aconselha, mas eu quero te fazer uma mulher que edifica outras mulheres no propósito. Rafa, você já né, você já se move no digital, mas eu quero te fazer aquele que edifica outros no digital. Amplia. E é muito louco porque agora, se dando esse exemplo de Pedro, me veio também esse ponto inverso, que também é uma volta saudável quando a gente está alinhado ao reino. Porque, por exemplo, talvez a pessoa ouve o que eu falei, mas não dá para vender o que é invendível. Daí ela talvez pode confundir porque ela cuida do ministério infantil. Exatamente. Ou ela cuida lá do ministério de Libras. E daí ela acha que ela nunca pode ter resultado financeiro com aquilo. Talvez ela ali na igreja, ela não vai cobrar por aquilo, mas ela pode talvez fazer um instituto que cuida de crianças e aquilo gerar resultado, fazer um curso para pais, porque ela tem o talento de cuidar de criança, mas ela pode monetizar. Sensacional, é isso. E acho que o tema desse podcast todo, então, Rafa, ensina pra gente agora aqui, como transformar seu ministério chamado em Deus em profissão ou fonte de renda. Dá um caminho aí, porque as pessoas, elas precisam desse pau-papo. Nem todo mundo é maluco que nem a gente, que vai seguindo os sinais. Então, conta aí, ensina. Tá, beleza. Eu acho que assim, talvez eu vou dar um conceito geral e alguns passos que são para vocês depois aprofundarem isso, porque eu acho que é impossível a gente em tão pouco tempo falar sobre esse detalhamento, né? Mas eu vejo que sim, existe um conceito que o pessoal fala até no conceito, não gosto muito dessa palavra secular, mas para dizer que não é muito dentro do contexto religioso, né? Que é o Ikigai, que é esse alinhamento do propósito. Eu acho legal essa questão do Ikigai, mas eu vejo que falta a última etapa, que para nós é a principal. Então, o conceito é basicamente assim, você pegar aquilo que você ama, o que você é bom, o que o mundo precisa e como você pode ser pago. Então, o erro é quando a gente trata essa coisa isolada, porque se você quer fazer só o que você ama, você pode ter uma realização, mas você vai ter a frustração de ter uma limitação financeira nesse processo. Se você quer fazer o que você é bom, também você vai se sentir segura, mas você vai se sentir irrelevante porque não vai ser uma resposta no mundo. Tem muitas pessoas que só olham aquilo que é a resposta do mundo, que querem ser missionário, que querem ser algo social, mas também tem uma limitação e uma inquietação porque aquilo não é sustentável e não gera dinheiro. Então, qual é o ponto? É convergir todas as coisas. Então, pega, né, esses pontos, faz uma listinha, né, do que eu sou bom, o que eu amo, o que o mundo precisa. Para pensar o que você ama, é só pensar assim, o que eu faria se não precisasse de dinheiro? O que eu sou bom? Se você não sabe, pergunta para alguém. As pessoas normalmente vão te falar. O que o mundo precisa é você pensar numa necessidade que você não acha justo e quer ser uma resposta. E o que pode ser pago é pensar em coisas que de alguma maneira posso rentabilizar. Então, eu posso fazer um curso, posso fazer um treinamento, posso fazer um ensino, posso fazer um programa, posso fazer uma rede. Tem vários caminhos, né?
Daí depois que eu consigo convergir isso, eu penso, como agora eu converjo tudo isso no reino e na justiça? Sendo uma resposta, falando das boas novas, pregando o evangelho, gerando impacto. Esse é um ponto inicial, que é o que a gente sempre ensinou. Depois que a pessoa começa a ter um pouquinho de clareza aqui, a gente fala, tá, agora como convergir isso ao digital? E daí, ao digital é uma coisa que a gente tem falado bastante agora na Empreenda, porque a gente acha que não existe mais essa questão do propósito em digital e digital sem propósito. Mas porque quando você considera o digital, você consegue ter outros caminhos de renda, outros caminhos mais fáceis, a barreira de entrada é mais simples. Então, o conceito, eu acho que é essa, convergência desses pontos. Agora, quais são os passos para aprofundamento? Passo para aprofundamento é buscar, né, pessoas que possam contribuir com essa evolução. Que isso? Pessoas que possam contribuir com isso. Quais treinamentos, quais cursos, quais os ambientes que me ajudam a aprofundar isso? E daí, lógico, sempre já fazendo jabazinho aqui, né? A gente vai deixar aqui embaixo sempre um link para você poder conhecer mais aqui da Empreenda Amor, participar de um evento gratuito, conhecer mais, porque eu acho que nós estamos trabalhando justamente nesse processo de ajudar o máximo de cristãos a viverem isso. E a gente sabe que o que faz é conhecimento e conexão. Conhecimento para aprofundar e conexão e o ambiente. Então hoje a gente tem conseguido fazer isso. Então se você deseja pegar esses pontos que eu falei de convergência e aprofundar, procure conhecimento, conexões e ambientes. E a gente recomenda um que é incrível, que é aqui nesse ambiente aqui, tá? É isso. Você lembra de alguma história assim que talvez te marcou, que foi importante para você nesse contexto? Alguma história que foi importante relacionada a alguém que transformou, monetizar o dom. Monetizar o dom. Eu lembro de uma história que eu sempre falo, que foi de uma aluna que estava passando por algum desafio, não sabia exatamente o que era, mas disse que se conectou com a gente e daí falou assim, nossa, vocês são respostas de oração e tal. Participou de um evento gratuito nosso e depois, num momento específico, eu tive um tempo ali só com ela e eu falei, poxa, que legal, então o que você ama fazer? Daí ela falou que era Libras. Eu não lembro se eu já falei disso, mas acho que não, aqui no podcast. E daí, quando ela falou de Libras, eu falei assim, tá, mas então por que você não trabalha com isso? Por que você não gera recurso? E daí a resposta dela me marcou. Foi tão simples, ela nem tem noção disso, mas ela virou e falou assim, ah não, porque isso eu faço por amor. Então na hora ela nem se ligou, mas aquilo bateu tão forte em mim, porque eu tô vivendo outra vida, né? E aquilo foi o reflexo da mentalidade de muitos cristãos, porque o pessoal muitas vezes tem essa visão de, não, isso aqui eu faço por amor e voluntariamente. Isso aqui eu faço só por dinheiro para pagar conta. E quem disse que eu não posso, né, fazer daquilo que eu amo uma fonte de renda? Quem disse que eu não posso fazer daquilo que Deus está me confiando uma maneira sustentável? A gente tem esse paradigma porque a gente pensa que é para nós. Ah, não, eu estou vendendo para mim. Não, você não está vendendo para você. Você não está mais trabalhando para você. Você está trabalhando por algo que transcende você. Então, sei lá, acho que essa foi uma história que me marcou e eu vejo que é uma barreira de muita gente aí. Vou pegar essa palavrinha aí, barreira, e vou te perguntar, qual a principal barreira que você acredita que atrapalha mesmo, que impede os cristãos de viver isso, Rafa? Essa questão do secular e do sagrado, acho que esse é o ponto. As pessoas, elas têm essa visão do vida profissional, secular, vida ministerial, sagrado. Poucas as pessoas que vão trabalhar com o profissional e o sagrado, que na cabeça delas é o sacerdote, é a pessoa que trabalha na vida da igreja, na igreja local. Então, isso é muito ruim, porque a gente colocou assim, o sagrado é o que é suprido. E o secular, né, é o que é o supridor. É o que é o supridor, né? A gente até muitas vezes assim idealizou isso lá atrás, do tipo, não, mas eu quero ser um supridor da obra de Deus. Eu não sei você, mas eu me lembro várias vezes. Essa frase várias vezes.
E é um sentimento genuíno. Várias pessoas talvez tenham isso aqui, mas você vê que isso, de novo, do mesmo jeito que eu falei do lance do amor, também carrega uma crença que está limitando. Porque não existe em Deus essa questão de o sagrado, o secular, o suprido, o supridor. Eu creio que todos no reino podem ser supridos e podem suprir, podem gerar impacto e podem, né, ser impactados. Então eu creio que Deus está realmente despertando mais cristãos para entender isso. E quando entende isso, acho que essas barreiras elas vão automaticamente sendo vencidas. E eu acredito que ainda trazendo naquela questão das conexões, né? Imagina, eu tinha muito essa mentalidade. Sim. Não, eu quero ter muito dinheiro para poder investir muito, porque eu quero comprar um prédio para a igreja. Eu falei isso também. Eu já falei, entendeu? Mas o que acontece? Vamos supor um cara que é investidor. Ele sabe investir. Olha o potencial dele se ele ensinar outros cristãos a investir. Talvez Exatamente. Ele, por si só, ele tem o potencial de gerar, vamos chutar números aqui, 10 qualquer coisa, 10 milhões, 10 trilhões. Ele pode gerar 10. Mas a partir do momento que ele tem 10 alunos, os mesmos Sim. 10, o potencial dele amplifica num nível gigantesco. Muito e a gente maior. tem que olhar as conexões assim, né? Então, Sim. poxa, aquilo que Deus te confiou é o talento, que às vezes a gente só entende na nossa responsabilidade de multiplicar. Mas a gente pode literalmente compartilhar para que mais pessoas multipliquem também. Sim, exatamente. Então, acho que é um pouco desse caminho. E a gente falou da barreira, agora eu quero perguntar do perigo. Tá. Qual o maior, principal perigo, se existe, claro, né, na sua opinião, de transformar o teu chamado em fonte de renda? Existe aí algum nível de possibilidade de desvio? O que você acha? Eu acho que o maior perigo é um pouco do que eu falei antes. Dentro desse aspecto da igreja, esse é um ponto. Então, a igreja nunca pode ser um negócio, mas o negócio pode sempre edificar o propósito da igreja. O segundo perigo é quando a gente entra no piloto automático, né? É um pouco do que eu falei de ter sensível. O piloto automático talvez vai fazer com que você fique só focado em números, só focado em rentabilidade, em lucro, e vai fazer com que você talvez deixe de fazer algumas outras coisas que Deus queira, porque aquilo não é o mais rentável. Eu acho que esses dois são os dois perigos, assim. A pessoa ficar cauterizada, insensível para aquilo virar só um número, e a questão da linha sensível para quando a gente se move como igreja. Sensacional. A gente falou bastante coisa aqui, mas você tem algum conselho final para alguém que está nessa fase como a gente já passou, né? Como alguém que já passou por essa situação? Qual seria o conselho que você daria? Conselhos finais, palavras Sim. finais aí para alguém fechar esse tema que a gente está falando aqui. Eu acho que você que, de alguma forma, deseja transformar o dom, o talento e um propósito rentável em Deus, você precisa sempre cuidar para que você não fique preso ou limitado em crenças que não são bíblicas ou crenças que muitas vezes possam impedir de você ser mais relevante, mais atuante, alcançar mais pessoas. Então é isso tudo que a gente falou nesse episódio, de a crença do secular e do sagrado, aquela coisa do de graça receber, de graça dar, isso é uma série de coisas que a gente traz, mas que estão fora de contexto e que muitas vezes nos impedem, né? Não é exatamente dessa maneira. Quando fala de graça receber, de graça dar, está falando ali sobre essa questão da graça, que é a salvação, que é imerecida, que eu não faço nada para ter. Agora, de graça só tem a graça, todo o resto no reino tem um preço e tá tudo bem, né? Quando Jesus ele falou pro jovem rico, vende tudo que tem e dá aos pobres, eu sempre fiquei encucado com essa questão do vende. Ele poderia falar dá aos pobres, mas ele fala vende. Então não há problema a venda, a transação comercial, você encontrar um caminho para gerar recurso. O problema sempre está na tua prioridade. Então se você está nessa busca de realmente se conectar, de trazer clareza do teu propósito, o que você precisa? Você precisa vencer todas as barreiras e se permitir estar em ambientes que vão amplificar tudo isso. Mudar, né, o teu local muitas vezes vai te ajudar a ter mais referência, a se conectar com pessoas que pensam desse jeito, porque pensar desse jeito parece loucura nos dias atuais. Mas Deus ele quer que a gente realmente se abra para isso, se abra para essas possibilidades. Então,
Se você tá aqui, você tá no lugar certo, você tá no lugar certo. Vamos se conectar, né? Vamos aprofundar. Espero que a gente possa te ajudar a viver isso, a fazer aquilo que realmente Deus tem pra você. Uau, Rafa, sensacional. Acho que muito forte tudo isso que você falou, mas mais do que forte. Às vezes a gente fala, nossa, muito forte, mas muito distante. Sim. Eu acho que é um forte muito próximo, né? E isso é um ganho. Acho que as pessoas elas precisam começar a entender isso, né? E você, Lê, só pra gente terminar também, acho que vale a pena já aproveitar. Ai, meu Deus. Aproveitar que Ai, meu Deus. Você tinha alguma barreira nesse contexto também de gerar recurso com algo que você está recebendo em Deus? Na tua trajetória você passou por isso? Já aproveita e depois já fala aí um conselho também para o pessoal que está nessa fase inicial de buscar viver o propósito. Gente, que responsabilidade a gente falar assim, né? Começar a se perguntar pro Rafa. Cara, olha, pra você ter uma ideia, quando eu tava nessa agência trabalhando e eu tava enxergando assim, eu não tenho mais tanto teto aqui. Eu sou gerente de marketing, não tem mais muito pra onde eu crescer aqui. Sim. Nesse ambiente. E eu não tava ainda com essa cabecinha de empreender naquele contexto. Eu sempre fui empreendedora. Do naipe, desde vender brigadeiro na faculdade, sabe? Mas porque raça, a gente acha que empreender é negócio só, né? E eu não tinha, tá aí, primeira barreira, achar que empreender é só negócio. E realmente não é isso, às vezes são pequenas ações, articulações que você faz que estão te ajudando a empreender, estão ajudando outras pessoas a empreender. E aí naquela época, Rafa, eu desejei, pra você ter uma ideia, e me inscrevi, fiz 2 anos de faculdade de Direito. Uau. Tipo, nada a ver com o que eu tava trabalhando. Por quê? Porque na minha cabeça é, cara, qual é o topo do direito que eu consigo chegar? Do tipo, eu posso ser juíza. Meu foco era esse. Porque o salário de juiz é muito bom. E com o salário de juiz eu posso fazer todas as coisas na obra que eu quero. Grana. Sim. Então, eu procurei um caminho, segurança, tudo aquilo que a gente fala, né? Segurança para ter o patamar de recurso que eu queria, ainda que não fosse algo que eu quisesse fazer, o que eu amasse fazer, só para que eu pudesse chegar nesse objetivo. Então, acho que, não sei se uma barreira, mas talvez uma tendência, não sei se essa é a palavra, sim, é você tentar viabilizar com algum caminho que não considera o propósito. Alternativo, né? Alternativo ao propósito. Desde que talvez você vai chegar no teu objetivo final. Meu objetivo final era, abençoar a igreja, crescer e tudo mais. É o objetivo final. É o nosso papel como cristão. É genuíno, né? É genuína a motivação, mas o caminho não estava nem considerando a questão do propósito. Eu sei que eu poderia ser relevante para as pessoas, mas será que era aquilo que queimava no meu coração? Hoje eu tenho certeza que não, né? E nesse inteirinho aí, nesse tempo, foi quando eu fui pra África e explodiu minha cabeça. Então, acho que essa foi uma primeira barreira, assim, de você buscar caminhos alternativos. Então, e a gente faz isso muito, assim, então eu quero um próximo emprego, ou eu quero uma outra fonte de alguma coisa. A gente até fala isso num curto prazo, mas com um propósito, né? A gente ensina você ter você construir um fundo de propósito e tudo mais, mas sim, isso não estava ainda no meu mindset. Não era fundo de propósito, era só a grana mesmo para talvez edificar, não era um alinhamento, entendeu? Né? Não estava alinhado. Então, acho que uma outra condição é você nem se permitir. Porque eu falo muito isso para as mulheres que acompanham, assim, cara, você nunca se permitiu saber o que você gosta, o que você ama, pela tua vida, pelas características que você passou, a tua história de vida e tal, mas você nem se conhece. Então, às vezes, em Deus, a gente nem se conhece. Eu acho muito forte, né? A gente falou bastante de Pedro, que hoje a gente nem confirmou, né? Nem combinou, mas, tipo, essa relação de Pedro e Jesus, quando, mas o que eles falam que eu sou? E Pedro ousar, não, tu és o Cristo. Ele recebeu a revelação do alto. E porque ele entendeu quem Deus era, quem Jesus era, Jesus responde para ele, então você é Pedro. E sobre essa pedra. Então ele reconheceu quem Deus era para que ele pudesse se enxergar, né? Então, na nossa vida é igual. A gente precisa ter essa intimidade, essa profundidade para que a gente possa o quê? Se enxergar. A Lê teve que ir para a África para enxergar quem a Lê era como profissional. Loucura, improvável, mas eu falei, cara, esse é um caminho, porque a gente não consegue picotar o Rafa em pedacinho. O Rafa não é um pedacinho pai, um pedacinho filho, um pedacinho sacerdote, nós somos inteiros e a gente desempenha papéis diferentes. E eu acredito nisso, que Deus, ele nos quer inteiro, o teu propósito profissional, tua vida,
né? Eu acredito nisso hoje porque passei por esse processo, por essa construção, mas essa não era a minha crença. Sim. Então eu acredito que um conselho, né, sei lá, é isso, se permita, mas se permita em Deus, porque existem tantos caminhos alternativos que se a gente não tem o Espírito Santo nos conduzindo, é muito fácil da gente, né, desviar a rota, desalinhar. E quando eu falo desviar, não tô falando desviar do caminho do Deus, Senhor, né? Eu tô falando do propósito. Por exemplo, naquela decisão de fazer uma faculdade, eu busquei aconselhamento do meu líder na época, falar, olha, eu quero, o que você acha? Né? Eu pedi direção, porque aquilo era importante para mim, mas eu precisava estar talvez mais aliançada com o Senhor, para estar mais sensível, para entender. É a África, filha. Porque Sim. Eu passei 2 anos na faculdade, eu me envolvi, gostei, mas no meio eu tive que parar esse processo. E no reino não há perda, como a gente aprende. Sim, mas sempre é ganho. Mas o ponto aqui foi, se a gente está alinhado, se a gente está, né, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, no momento ele mostra, né, a galera que a gente recebe, porque eu fico nos bastidores, mas eu vejo tudo que vocês falam, viu? Quem manda mensagem na pesquisa, eu vejo tudo que vocês falam, gente, tudo que vocês falam, os comentários, em todas as redes sociais, eu vejo tudo. A galera falando, é resposta de oração, como que eu não conheci vocês antes? Faz total sentido com o que eu acredito. Eu nunca tinha visto o Rafa, mas estou vendo agora. Então, no momento certo, Deus estabelece uma conexão. E essa conexão é o que a gente precisa. Sim. Né? E eu acho que é isso. E é se permitir, né? Cada um tem uma história, né? No nosso caso, a gente teve que ir para a África, outros vão ter para outros países. Vai ter gente que não vai sair nunca da onde está na cidade. Isso não é mais ou menos, é mais essa questão de realmente estar sensível e se permitir. Então é isso. Lele, onde que o pessoal te encontra aí já? E é isso. Conhece gente, o Eva? @o Projeto Eva, né? Mulherada pode seguir. Os homens também podem, que vocês aprendem melhor como lidar com as mulheres. Mas o Projeto Eva. E aí, no nosso, né? Do Sim. Rafa Vila Real, porque a gente tá lá trabalhando, gente. Sim, que legal, gente. Então, ó, a Lê vai estar em outros episódios também. A gente vai sempre estar junto aqui, né? Se dividindo como equipe para poder te entregar um conteúdo de valor rico e alinhado com aquilo que Deus ele deseja. E não esquece, se tá fazendo sentido, comenta, compartilha, curte, né? Se inscreve no canal, porque tudo aquilo que a gente faz é para alcançar mais pessoas, para que mais pessoas vivam isso. Acho que o recado que a gente falou é esse, né? Então não é trabalhar por dinheiro para um dia trabalhar por propósito, é trabalhar por propósito, gerando dinheiro alinhado a Deus e aquilo que Ele tem para você. Então é isso, Lelê, toca aí, vai. Terminamos o episódio. Eu sempre falo aqui pro pessoal, o jeito de terminar, eu falo, então viva propósitos maiores. Aí, até mais, gente. Tchau, tchau.